Muito bem, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, que hoje vai falar de Campeonato Brasileiro, sua 23ª rodada. Rodada de clássicos, clássicos regionais e emocionantes. E agora a disputa continua aberta. São Paulo perdeu, Cruzeiro também perdeu, mas tem gente querendo encostar aí no G4 cada vez mais. Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, tem gente batendo na porta aí para ver se consegue entrar. Também vamos falar de Fórmula 1, GP de Singapura, circuito de Marina Bay, que Paulo Arnaldo Lima vai analisar pra gente. E hoje tem um bate-papo sobre rugby com um convidado muito especial que já eu apresento para você. Portanto, fique com a gente nessa noite, participe, o programa interativo é feito para você entrar em contato com a gente e participar mais do que nunca. É ou não é a simpatia da bola, Luciane Bruno? Verdade. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos comentaristas, ao Paulo Arnaldo e, claro, o Rafael Jacobuzzi mais uma vez aqui com a gente. E boa noite ao nosso convidado, que já o Leandro apresenta para você aí de casa. E, claro, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Você deve participar do programa como sempre. Você participa no Esporte na Rede, pelo site, tá? uptv.com.br, que é onde você está assistindo a gente. E, claro, você também participa pelo Facebook, você manda a sua pergunta, o seu comentário ao vivo, bate aquele papo comigo, mandar um grande beijo para todo mundo, que semana passada, Leandro, infelizmente, foram muitas perguntas, muita gente me cobrou, por que eu não falei a pergunta no ar, infelizmente, o tempo é curto, mas hoje mandem as suas perguntas e os seus comentários, tá? Se você estiver assistindo a reprise, temos o e-mail do programa, que é o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, é mais um canal de comunicação com você aí de casa, então mande também os seus e-mails, tá? E temos aqui a enquete dessa noite, que é a mesma da semana passada, que é a seguinte, tá? O Cruzeiro é o maior favorito para ganhar o Brasileirão, na sua opinião? Tá aí na sua tela, o Cruzeiro é o maior favorito para ganhar o Brasileirão. O que você acha, sim ou não? Aí você participa aí pelo Facebook, claro, ao vivo com a gente, ou também aqui pelo site da UpTV. Aqui embaixo, nessa caixinha de texto, você manda a sua pergunta e o seu comentário. E claro, estou aqui esperando a sua participação. Isso aí, Luciane Bruno. E não ter dado tempo de ler todas as participações, pra gente é motivo de alegria e de tristeza, né? De alegria porque bombou de participação e você cada dia mais vai conhecendo o Esporte na Rede. Engraçado. E tristeza porque, infelizmente, o tempo é curto, então não dá pra ler todo mundo, a gente pede desculpa, agradece a compreensão, mas agradece muito ao carinho da sua audiência. Engraçado que o pessoal de casa cobra, né? Que ele quer participar do programa, quer aí ter sua participação registrada. Um beijo pra todo mundo. E claro, hoje, com certeza, vai dar tempo, tá? Então, mandem a sua pergunta, o seu comentário. E aproveite e opine nas novas madeixas de Luciane Bruno, que cortou o cabelo, depois de longo, velha, depois do mas inverno. O cabelo tá novinho, tá bacana. Opine, ó lá, ficou bem curtinho. Opine lá, que tá bacana. Bom, com a gente nessa noite, já apresentei ele aqui no meu editorial, Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola. Boa noite, Pé. Olá, Leandro Martins, boa noite, Luciane, boa meu noite. amigo Jacobuzzi, que está aqui do lado, que você já está vendo na telinha. Boa noite ao nosso convidado de hoje, que daqui a pouco o Leandro apresentará. Bom dia, boa tarde, se você estiver vendo o nosso programa em outro horário. Vamos começar com tudo, porque eu tenho uma notícia já legal para detalhar e falar aqui já logo na abertura do programa, de automobilismo, obviamente, que foi a conquista do título de um Fittipaldi neste final de semana. Neste domingo nós tivemos a conquista do título do Pietro Fittipaldi, neto do Emerson Fittipaldi, de apenas 18 anos de idade. Tá bem, o Emerson já o Emerson já maduro, né? E ele conquistou esse título da Fórmula Renault inglesa, uma conquista fantástica. De 13 corridas ele venceu 10 etapas. Realmente vai trilhando os mesmos caminhos aí do Emerson. Parece que o moleque realmente acelera. Ele já tinha conquistado um título aos 15 anos, numa categoria lá da NASCAR, que é um infanto juvenil, vamos dizer assim, que ele residia nos Estados Unidos, e o Emerson pediu para que ele seguisse carreira na Europa. A segunda temporada dele lá na Europa, na Inglaterra, e o menino acelera, parece que leva jeito mesmo para coisa. Uma esperança aí para a gente, para nós brasileiros, que queremos tanto ver um piloto brasileiro aí conquistando o título, voltando a brigar por vitórias na Fórmula 1. Né? Há uma esperança. E parece que essa esperança, já que o Emerson lá atrás, na década de 70, abriu as portas para os pilotos brasileiros, pode ser que o Pietro seja o símbolo da renovação de uma nova geração
para reerguer os brasileiros na Fórmula 1. Muito bem. Enquanto o Gepeto faz um contorcionismo lá para assumir a câmera, sabe por que eu tô pedindo isso, Gepeto? Porque eu acho que a gente precisa mostrar em close quando temos aqui o nosso nariz da bola, nosso faro da bola. Então eu sei que o Gepeto já vai lá assumir. Hoje temos aqui com a gente o faro da bola, mais conhecido como nariz da bola para os íntimos, Rafael Jacobucci. Boa noite, Jacobucci. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo Arnaldo Lima. Boa noite, Luciane Bruno. Principalmente você, teleinternauta da Web TV. Aí, ó, daqui a beleza. pouco o GP vai dar um destaque do nariz mais charmoso da Web TV brasileira. Bem, meu destaque inicial é a crise do Palmeiras, né? O Palmeiras foi goleado diante do Goiás às 6h30 da tarde, lá em Goiânia, no Serra Dourada. Rapidinho, Rafael Jacobucci, você sabe o que acreditaram ali? O Guilherme acabou errando o botão, que acreditou como Mário Cardoso. É ofensa ou é elogio? Pode. Olha, rapaz, Pregando a discórdia entre, entre os membros do ER. daqui a pouco... Vai, responde! Guilherme já desculpou Fica lá, no muro, no suíte. comentarista tem que Não, responder. é elogio. Ah, então tá bom. Elogio. Vai lá, Jacobucci. Agora acreditado certo. Mas enfim, vamos lá. Vou dar informação referente ao Palmeiras. O Palmeiras, hoje, na entrevista coletiva, colocou o Natan, garoto de 19 anos, né? Para falar com os colegas de imprensa, ou seja, uma crise escancarada no Parque Antártica, lá na Barra Funda. Coloca o zagueiro Natan, garoto de 19 anos. Bela atitude da diretoria do Palmeiras, principalmente da sua assessoria, que é uma assessoria inteligente. Agora o presidente Paulo Nobre mandou embora o Josimar, né, desvinculou ele do time do Palmeiras e contratou o motivador José Luiz Tavares. Ele trabalhou no Palmeiras no ano passado, na Libertadores 2013, ou seja, a grande contratação no ano centenário do Palmeiras. E promete trazer alguns reforços que estão disputando a Série B para o Palmeiras, para ver que se saia dessa zona de rebaixamento no ano do seu centenário. O Palmeiras que vive uma crise sem fim e continua tendo uma diretoria omissa na frente do clube. Resumindo, tá totalmente perdido e fazendo mais uma vez o vestibular para no fim do ano cair, né? Passar de 2014 para 2015, caindo. Pior, no ano do centenário, no ano que vai inaugurar o seu novo estádio. Brincadeira, hein? Bom, corrente nesta noite, hoje vamos falar um pouco de rugby. Rugby e jornalismo esportivo juntos, porque a gente traz aqui hoje o comentarista esportivo e apresentador dos canais ESPN, Antônio Martoni Neto. Boa noite, Antônio. Obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. Boa noite, Leandro, amigos. É um prazer estar aqui e uma honra poder falar um pouquinho com vocês desse esporte um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a ver, mas tão apaixonante quanto o nosso futebol. A honra é toda nossa de estar recebendo um convidado tão ilustre quanto o Martoni. Martoni, conta um pouco pra gente da sua trajetória no rugby, porque, pra quem não sabe, você é ex-jogador de rugby, passou pela seleção brasileira, o homem aqui não é fraco não, e hoje como comentarista esportivo. Como é que foi essa transição de jogador pra comentarista e como que você entrou no rugby também? Um pouquinho da sua trajetória geral pra gente poder entender. Legal, vou resumir para não Fica tranquilo. cansar. Fica tranquilo. A gente vai batendo um papo aqui. Bom, eu comecei desde garoto. Aqui é teleinternauta, Martoni. Teleinternauta, Isso. Life and Sport, Então, na ESPN. não é nem assim, não. Mas Não é também fã de são. esporte. Mas também, O que não todos deixa são. de ser um fã de esporte que nos Claro, assiste claro. aqui também, né? Mas vamos lá, eu comecei desde garotinho, jogar rugby em colégios. Na minha época era o Colégio São Luís, o colégio perto da Avenida Paulista. Você sempre curtiu rugby mesmo, desde menino. Eu jogava futebol também. Eu jogava futebol no Palmeiras e rugby comecei a jogar no Colégio São Luís. Um dia tive que optar. Chegou um momento que tinha que optar, acabei optando pelo rugby, pelos valores que são arraigados no esporte, que eu acho que ao longo do programa a gente pode comentar um pouco. E aí depois a carreira foi legal, deu tudo muito certo como jogador. Chegou uma hora que você tem que parar. Você, depois de jogar mais de 100 jogos internacionais, alguns títulos, muita viagem, muita coisa boa como jogador, mas eu me preparei para parar, fiz vários cursos e assumi como treinador do meu clube, que é o Bandeirantes Rugby Clube, antigo, atual São Paulo Saracens Rugby. E a partir daí eu comecei a carreira de treinador e rapidamente deu tudo muito certo também, acabei na seleção. E como treinador de seleção foram 9 anos, foram 21 como jogador e 9 como treinador. Aí depois... Vamos pensar que você tem idade de Gepeto daqui a pouco aqui, né? Não, acho que ele é um pouquinho mais novo. Mas, repito, A referência. Aí depois passei para diretor esportivo da Confederação Brasileira de Rugby e atualmente eu sou o presidente ou CEO do meu clube, que tem uma gestão em parceria com a equipe inglesa do Saracens. A passagem para a mídia esportiva, para o rugby na ESPN, foi em 2003, quando do primeiro Mundial que a ESPN transmitiu, que foi o Mundial na Austrália.
E eu era treinador da seleção, e naquela época o José Trajano me chamou para fazer um teste, gostou. E aí a gente começou essa parceria de já 11 anos, e de muita alegria e de muito sucesso pela TV. Porque o rugby cresceu Ou seja, muito. brincando, você está 40 anos com rugby, mais ou menos, né? Por aí. Por baixo. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Você vê que Uma vida. é uma vida inteira. Eu tenho mais tempo com rugby do que sem rugby, né? Na vida. Com Podemos certeza. dizer que o senhor é o pioneiro aqui no Brasil? Não, eu sou. A minha O geração. senhor também não, né, Jacobo? Não, Vamos Em respeito. Não, mas. Você está Não, sempre mas amigos imagina. aqui. Claro. Não, a minha geração foi uma geração que a gente pode comparar com a do futebol, com a geração do Leônidas da Silva, talvez até um pouco antes. Friedenreich, esse pessoal mais antigo do nosso futebol, que construiu os alicerces para o rugby mais moderno, né? Então hoje você tem um rugby mais profissional, mais dinâmico no Brasil, mas a geração romântica é da minha época, de 70, 80 e até o finalzinho da década de 90. Fala um pouquinho pra gente do São Paulo Saracens, pra gente entender, então, até essa parceria que você falou que tem com o clube inglês, e aí a gente poder falar um pouco do esporte também aqui, com a ajuda dos nossos comentaristas. Claro. Assim, com a inclusão, a reinclusão do rugby nas Olimpíadas, em 2016, e aí a gente tem que traçar um É esporte paralelo. olímpico agora, É um então, esporte né? olímpico, porém, o rugby que vai para a Olimpíada, para os Jogos Olímpicos, é o rugby de 7. O rugby de 7. E o rugby que a gente está falando aqui é o mesmo, são as mesmas regras, mas é o rugby de 15. Então tem uma diferença de tempo, de jogo, de número de jogadores, enfim. E por que foi para os Jogos Olímpicos o rugby de 7? Porque é um jogo rápido, 2 tempos de 7 minutos, por 1 de intervalo, 7 jogadores de cada lado. Rapidinho você faz vários jogos num dia. Então, em 2, 3 dias, você consegue montar um calendário internacional e fazer valer esse calendário nos Jogos Olímpicos. Ao passo que o rugby de 15, você joga uma vez por semana no mínimo. Então, a Copa do Mundo de Rugby, por exemplo, demora 50 dias, porque é muito desgastante, o impacto é pesado, enfim. Por conta disso, o Saracens e algumas outras equipes começaram a olhar com outros olhos o Brasil. E um dos clubes pioneiros no rugby brasileiro, importante, é o Bandeirantes Rugby Clube. E eles nos procuraram para uma primeira conversa sobre uma provável parceria. Uma parceria administrativa, uma parceria técnica e até certo ponto financeira. Então a gente assinou um contrato com eles muito interessante, onde o maior atrativo para a gente é poder levar nossos jogadores para a Inglaterra. Saracens é um dos 10 maiores clubes do mundo de rugby, tem um orçamento gigantesco a nível de um time de futebol. Então, isso foi importante para a gente, porque a gente tenta criar um mercado para o jogador brasileiro. E talvez o jogador brasileiro comece a aparecer em breve nas telas dos canais ESPN, jogando no rugby inglês. O que não é pouco, não, é muito difícil. Difícil você penetrar. Esse foi um dos motivos. Os outros motivos também é a questão técnica e mesmo administrativa, porque o Bandeirantes sempre foi gerido de uma maneira amadorística. Hoje em dia não, ele tem uma diretoria executiva, remunerada, enfim. É um outro trabalho numa nova fase que a gente espera que ao longo do tempo dê muito fruto. Só antes de liberar para vocês, só para não perder o gancho aqui, já que você falou um pouco do Saracens, acho que é importante se você conseguir explicar para a gente, até porque a gente também é um pouco leigo no assunto, como está estruturado o rugby hoje no Brasil, em termos de campeonato, de liga, quantos times tem, enfim. Ah, legal. Ótima pergunta. O rugby cresceu muito aqui. Hoje o rugby brasileiro é praticado em quase todos os estados. Hoje você tem uma gama de 30 mil jogadores de rugby, divididos em uns 400, 450 30 equipes. mil jogadores? 30 mil jogadores de rugby. Essa fonte você pode pegar no site brasilrugby.com.br. Foi um trabalho feito pela Deloitte. Então tem a idoneidade da Deloitte no lidar com isso tudo. O rugby cresceu demais. Quase 500 equipes, então? Quase 500 equipes. E aí você tem os campeonatos regionais, logicamente. Você tem, a nível nacional, você tem um campeonato de segunda divisão, que é a Taça Tupi. Tupi é o símbolo do Brasil, né? do rugby brasileiro. E você tem o Super 10, que é a elite do rugby brasileiro. São os 10 melhores clubes do Brasil que jogam um campeonato brasileiro, que inclusive está em andamento. Então, assim, as ligas são fortes. Existe hoje uma passagem do rito amador para o profissional. Algumas equipes têm investido bem. Os parceiros também têm dado conta do recado. Ou seja, o rugby está mudando de patamares no Brasil. E a gente sabe que o Brasil, como qualquer esporte que o Brasil for fazer, ele tem totais condições de ser um dos melhores. Pela miscigenação do povo, pelo estilo que a gente é, pela forma no lidar. Eu joguei em outros países, nem sempre as pessoas se dão bem
como a gente se dá bem aqui, né? E a gente tem todo tipo de jogador, todo tipo de atleta aqui dentro, oriundo de diversas nações do mundo. Então, pode ser uma potência, ainda não é, mas está se tornando uma. O brasileiro normalmente é muito solidário, né? Eu acho que ajuda Exatamente. bastante. Senhores? Martoni, a minha pergunta é justamente lá, começando em 2003, lá na ESPN, como que foi esse crescimento em relação ao público? O que vocês conversam lá internamente na ESPN? Como que está o crescimento do interesse do público para acompanhar as partidas do rugby? Olha, é um trabalho assim, é um case, a gente conversa muito sobre isso lá na TV, porque quando a gente colocou na tela, a ESPN colocou na tela o rugby pela primeira vez para o Brasil a larga escala, você não tinha nem nomenclatura. Ou seja, qual o nome da posição? Como é que você vai lidar com isso? Então a gente montou, junto com o Cledir Oliveira, narrador consagrado, lá naquele período, a gente montou a nomenclatura trazida do campo, de jogo do Brasil, que era o que eu possuía por ser ex-jogador e treinador, e a gente, assim, no começo teve até uma barreira, por conta de muitos estrangeiros que assistiam à TV, mas a posição tem outro nome lá fora. Aí a gente foi quebrando essa primeira barreira. Depois, a gente deu um formato parecido com o nosso futebol, até porque o rugby é parecido com o nosso futebol, ele é diferente, acho que é bom falar, né, do futebol americano, né? O futebol americano ele é aquele jogo mais quebradinho, legal também, mas diferente. O rugby não, são 2 tempos de 40 minutos, por 10 ou 12 de intervalo, dinâmico, todo mundo ataca, todo mundo defende, igual ao nosso futebol. Então, em vez de a gente fazer aquela mais sóbria, mais austera, a gente fez uma transmissão, não digo como futebol, até porque o rugby é um pouco diferente em alguns conceitos, mas assim, mais voltada para esse jargão, e deu muito certo. E aí a coisa foi crescendo, foi desenvolvendo, os primeiros anos não foram fáceis. Foi uma maneira de popularizar, né, com esses termos. Exatamente, de tornar compreensível, porque o rugby tem muita regra, diferente do nosso futebol, não é muita, são 21, mas tem mais regras do que o futebol. E, basicamente, o mais complicador da história é que a bola só pode ser passada para trás. Então, o PVC lá sempre brinca comigo. Fala, cara, esse é o jogo mais de defesa que eu vi na vida. Eu jogo para trás. Fala, não é assim. A gente vai para frente, mas a bola sempre vai para trás. Então, é um jogo de apoio. Então, tudo isso você vai organizando. Mas depois, o deadline disso aí aconteceu em 2007, na segunda Copa do Mundo, que foi na França. Aí teve uma explosão aqui interna no Brasil, que a gente não acreditava no que a gente vivia naquele momento. E a partir daí, hoje em dia, o rugby na ESPN é uma realidade. A gente tem basicamente os melhores campeonatos do mundo lá dentro, a nível internacional. Estamos muito felizes. E a audiência cresce sempre. O PVC é uma figura. Grande abraço para você. A gente entrevistou ele, foi ano passado, ano retrasado, que a gente entrevistou lá na CESP. Uma figuraça. PVC, grande abraço para você. Tá devendo uma visita aqui no Esporte na Rede, viu? O bicho é liso, que a gente tentou marcar aqui, mas tem a agenda bastante ocupada. Um dia vai dar certo, viu, PVC? Fala, Jacobucci. Bem, Marcos, minha pergunta é o seguinte: como você analisa hoje o rugby brasileiro no aspecto da grande mídia e no mercado, em questão de patrocínio? E qual será a projeção até a Olimpíadas no ano de 2016? Olha, assim, o rugby brasileiro ele vive 2 momentos, ele vive uma situação um caso para 2 situações diferentes. Você tem o rugby de seleção, a Confederação Brasileira de Rugby, por conta desse período olímpico e dos Jogos Olímpicos, ela tem recebido muito aporte financeiro, tanto do Ministério do Esporte, quanto do COB, e também particular, tem feito seu trabalho muito bem feito, tem ótimos parceiros com a Confederação. O mesmo não se passa com os clubes. Então, existe aí uma quebra entre clubes e seleção. O nível de seleção é um nível muito similar ao clube ainda. É uma passagem, é um momento bastante delicado, porque você não pode prometer, por exemplo, para o jogador, um plano de carreira, porque não existe. O fato é esse, você não pode garantir para um jogador um contrato de 3 anos, você tem que fazer um contrato anual, algumas parcerias, enfim. O nível do jogo melhorou muito, o nível físico melhorou muito, que é muito importante, no rugby mesmo da compreensão do jogo. Agora, essa passagem não é fácil. Nós estamos nela. A gente espera que nos Jogos Olímpicos, especialmente o time feminino, vá bem. Vá bem no Brasil, a gente até conversava antes, né? Você ser o segundo, é ser o primeiro dos últimos, mais ou menos isso que o Ayrton Senna falava. A gente não vai ser segundo, nem no feminino. São 12 equipes masculinas e 12 femininas. A gente ficaria extremamente feliz se o feminino chegar entre os 6 melhores e o masculino entre os 10.
Aí, pô, A mas em meta é 12, essa, a né? meta é essa. Não é fácil. O rugby é igual ao futebol. Eu posso traçar um paralelo assim, rápido. Imagina a equipe de futebol dos Estados Unidos. Já disputa Copas do Mundo há 5, 6, 7 Copas do Mundo de futebol em seguida. E não tem resultados ainda. O rugby é igual. Você não constrói ele em 10, 15 anos. Você vai construir em 3, 4 gerações. Então, é um trabalho de longo prazo. De paciência, e por isso que você é um dos heróis aí, de ter começado essa história aqui no Brasil. Antes de chamar lá o internauta, chamar o brasileiro principalmente, queria que você mostrasse aí, Martoni, a bola ali pro Gepeto, pra gente Opa, poder... vamos lá. Porque como você tá fechadinho hoje na câmera, mostrasse ali pra ele, ó, pro Gepeto, ele vai pegar ali pra mostrar a bola do Bandeirantes aí, bola em comemoração aos 30 anos do Bandeirantes, aí você pode falar um pouquinho do Bandeirantes também. Aí, ó, 30 anos de Bandeirantes. E virando um pouco mais a bola, tem uma dedicatória ali. Quer dizer que essa bola tem dono, está lá com o nome. Muito obrigado, então, viu? Vou guardar, Obrigado vou mesmo. guardar com o maior carinho, viu, Rafael Jacobucci? Tem dono lá, viu? Eu vi lá Jacobus, né? Eu também vi. Então depois você vai ler direitinho lá. Você não chegou direito, a tava bola é PA. leve, né, Martoni? A bola é leve. A bola é leve. A bola é diferente do futebol americano. Ela tem 4 gomos. Ela é um pouco maior, portanto. Ela pesa o mesmo de uma bola de vôlei. Tá? Então, é uma bola levinha, fácil de manusear. Ela tem um grip para não escorregar, por quanto você joga suado, ou mesmo rugby é um esporte de campo, às vezes chove. Enfim, e essa bola eu te trouxe em homenagem ao seu convite, e também ela é uma bola que homenageia o nosso clube, que fez 30 anos no ano passado. É uma equipe muito importante do rugby brasileiro. Eu fico feliz porque eu sou um dos fundadores do time, para você ter uma ideia. E é fundador, né? Você diz assim, fundador e afundador, porque entrou num novo momento agora com o Saracens, mas é um clube de muita tradição, que hoje tem mais de 250 jogadores em todas as categorias, tem um projeto social interessantíssimo, com garotadinha de 6, 7, 8 anos, tudo jogando rugby, é muito legal. É uma história bem bonita. E obrigado pelo presente. Viu, Jacobucci? Obrigado. O nome está escrito lá. Vai ler lá depois. Deixa eu chamar o Brasileirão, então, para vocês falarem um pouquinho. Já a participação do internauta que vai perguntar aqui pro Martoni. Brasileiro na sua tela. Vamos falar um pouquinho da rodada desse final de semana? Rapidinho. Estivemos lá na Olha arena. aí, então, vou falar disso também. Atlético Paranaense 0, Internacional 1, Criciúma 1, Botafogo 1. Aí os grandes clássicos, desta vez nada modorrentos. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 3. Flamengo 1, aquele time, outro time do Rio que ainda não digo o nome aqui, 1. Corinthians castigo, 3, São Paulo 2. E, se eu fosse narrar jogo na Web Rádio Esporte na Rede, não podia fazer jogo desse time aí não, senão não ia dar certo. Vitória 2, Bahia 1 no Bavi. Vamos lá para outra página. Esporte 1, Coritiba 0. Ô Guilherme, lê esse placar para mim aí, próximo. Goiás Ninguém quer 6, ler. Palmeiras 0. Que isso, Guilherme? Que isso? Grêmio 1, Chapecoense 0, Santos 3, Figueirense 1. Classificação. Então tá lá, ó, Cruzeiro líder ainda com a mesma distância pro São Paulo, 49 a 42, aí depois vem Inter 41, Corinthians 40, tudo ali tentando lutar ainda pelo título, brigar pelo título. Aí logo vem o Grêmio com 39, Atlético Mineiro tem 37, o time do Rio de Janeiro, que eu não falo o nome, tem 36, Sport 35, em nono Santos com 33 e em décimo Goiás, que ganhou do Palmeiras aí dessa goleada com 30. Na outra página está o Flamengo também com 30, aí vem Atlético Paranaense 28, Figueirense 26, Vitória 24, Chapecoense também 24, e aí a briga incessante contra a queda para a Série B. Botafogo, Coritiba, Bahia e Criciúma 23, sendo que os 3 últimos estão lá na zona do rebaixamento, e Palmeiras segura a lanterna verde do campeonato hoje com 22 pontos. Próxima rodada, na sua telinha. Nesta quarta-feira, amanhã, para você que vê esporte na rede ao vivo, tem Coritiba e Cruzeiro no Couto Pereira às 7h30 da noite. Inter e Criciúma jogam no Beira-Rio também às 7h30. Mais tarde, às 9h, tem Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Bahia e Sport jogam na Fonte Nova também neste horário. Ainda na quarta-feira, próxima página, tem o time do Rio de Janeiro contra o Grêmio no Maracanã às 10 Jogo da horas. Transmissão Web Rádio, Transmissão, ABC, eu falei, Jornada esse jogo não Esporte podia- na Rede. Esse jogo eu não podia narrar jamais, mas a gente já vai falar disso antes, peraí. São Paulo e Flamengo jogam no Morumbi também às 10 horas. E em Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, tem Figueirense e Corinthians também às 10 horas. Na quinta, a rodada se completa com Palmeiras desesperado e Vitória. Jogo do desespero esse aí, hein? No Pacaembu, 7h30. Se bem que o Vitória saiu. Será né, que da vai ver zona se do vai assistir rebaixamento. esse jogo? Não. Botafogo e Goiás no Maracanã, também 7h30. Atlético Mineiro e Santos no Independência, um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite. Quero parabenizar a equipe do Esporte na Rede pela transmissão Muito desse final de obrigado. semana, Obrigado. do clássico do majestoso Corinthians e São Paulo. Equipe presente no estádio, na Arena Corinthians, no Itaquerão.
Rafael Jacobucci, Paulo Arnaldo Lima não narrou o jogo, mas esteve lá dando toda a assistência para o Jacobucci não fazer besteira. Brincadeira, Jacobucci. Matheus Furlan na narração. Reinaldo narração. Leiva foi o nosso Foi comentarista. um baita trabalho com a estreia do Esporte na Rede Rádio, logo após a jornada de domingo agora. No próximo domingo estarei na apresentação e provavelmente no outro final de semana a jornada será feita no sábado, porque no domingo temos eleições, então não haverá jogos no domingo. E nessa quarta-feira transmite o time do Rio de Janeiro contra O Grêmio. no Maracanã. Senhores, o Campeonato Brasileiro. E para sua felicidade, sábado São Paulo e O time do Rio de Janeiro. Eu não posso narrar nenhum jogo, então. Então, eu desisto Será a de sua narrar narração, Rádio né, Sport na chefe? Rede. será minha. Jogos em que estiver envolvido esse time eu não posso narrar. Pois não, senhor. Bom, vamos falar dos clássicos, né? Começaram falando, depois eu deixo a crise do Palmeiras pra gente falar. Depois a gente... Olha, foi realmente um grande final de semana. Acho que os jogos aí, pelos resultados, Atlético e Cruzeiro lá em Minas, foi um Gasto de bola. jogaço. Só dar um detalhe rapidinho. Hum. O presidente do Galo, Calil, deu a seguinte informação. Houve uma confusão na arquibancada do Mineirão, né, com a torcida do Atlético Mineiro. Em jogos no estado de Minas Gerais, não tem policiamento da Polícia Militar de Minas dentro do estádio. A polícia que entrou depois da confusão, ou seja, fica responsável o organizador do evento cuidar do policiamento da segurança dentro do estádio. Aliás, confusões para variar, mas vamos falar de bola. Sim. Lá na Arena Corinthians teve a confusão entre torcidas do Corinthians, né? Que mais um fato Pavilhão lamentável. 9 e camisa 12. É. E a gente até presenciou lá em loco. Bom, mas Depois querem falar dessas histórias das cadeiras. Ah, pelo amor de Deus. Conversa muito pra boi dormir. precisa Vai lá, prender Fé. o pessoal. É viu? pra Isso ter que mais precisa espaço fazer. pra brigar. Punir, tem que punir. Não, Prender. não cansaram de enfiar a cara da menina lá, a torta direito, que Prenda chamou, os delinquentes xingou a aranha que de brigam no macaco. estádio, É, né? pega a câmera lá, enfia na cara dos caras e prende todo mundo. Isso ninguém fala. Só vem falar da menina que fez isso. Ah, vamos tomar banho. Vai, Paulo Arnaldo. É, vamos falar agora da bola mesmo. Bom, foi um jogo legal, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro pressionou, poderia ter saído com a vitória, né? Mas o Atlético conseguiu achar aquele golzinho lá e saiu com a vitória, o que deu um gás aí no campeonato. Mas eu acho que poucas equipes vão conseguir tirar pontos do Cruzeiro e já responder na enquete, que eu ainda não respondi. Sim. Acho que apesar de o Atlético ter vencido, o Atlético era uma dessas equipes, acho que o Furlan falou isso no domingo até durante a transmissão, que Grêmio, ele considerou o próprio Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, são equipes que podem tirar pontos do Cruzeiro, mas aí, como os outros também perdem, né? Vão se tirar de si próprios depois em clássico. então- O Corinthians perdeu 13 pontos jogando em casa na Arena Corinthians. Só que aí tá dando chance para outros, até o Inter, de repente, ali, você viu que o Inter voltou ali pro G4, então até o Inter tem chance ainda um pouco, mas o Cruzeiro tem uma margem que, para o título, eu acho que está muito nas mãos ainda do Cruzeiro. Mas a gente não sabe o que pode acontecer aí para frente. Tem muitas rodadas ainda, alguma reviravolta, mas o Cruzeiro tem uma margem considerável. E sobre o clássico de São Paulo e Corinthians e São Paulo lá na Arena, foi a nossa primeira experiência lá na Arena Corinthians, né? Bacana. Até acertar o portãozinho lá da Apanhamos, imprensa, mas pra entrar. chegamos. Mas chegamos. Mas foi legal, foi bacana de ver. Foi a primeira vez que eu entrei no estádio da Arena Corinthians. Estádio maravilhoso, né? Como todos da Copa do Mundo. Faltam algumas coisas pra terminar. Faltam umas coisinhas para terminar. Algumas Tinha um coisas. rugby lá com cabo de rede, passando ali pelo meio, um negócio assim, totalmente Vai improvisado. mudar o setor. Aliás, mudar. só para acrescentar aí, Paulo Arnaldo, no seu comentário, eu acho que, assim, gastou-se muito para fazer as arenas, é verdade. Foi uma balbúrdia, a gente já falou disso aqui também, criticou quando tinha que criticar, mas os estádios novos fazem uma diferença para o Campeonato Sim. Brasileiro Sim. muito grande, Sim. porque os que tinham eram verdadeiras sucatas. Usando as arenas está bem melhor, Sim, bem melhor. e isso Sim. cresce até a qualidade do jogo. A gente teve uma qualidade de clássico assim muito boa. Um primeiro tempo que a gente até falava, né, que o Corinthians, você dizia muito isso na transmissão, o Corinthians não conseguia atacar, Corinthians não conseguia criar a desorganizado jogada. dentro de campo. E o São Paulo no Muricy Ball, né, aquele esquema de lance de bola parada. O São Paulo Lembrando um São Paulo tricampeão, né, na sua Exatamente. primeira passagem. fazendo 2 gols aí daquela forma, cruzamento na área, o Kaká, né, fazendo essas jogadas, e um gol do Edson Silva e o outro do Souza, né? Na verdade, o Souza foi o primeiro, né? E o Corinthians cresceu no segundo tempo, o São Paulo se retraiu demais, o São Paulo não conseguia mais passar da metade do campo, ficou se defendendo. Faltou falar do pênalti, né? Acho que o primeiro pênalti, para não ficar nenhuma dúvida, não houve. E Acho foi que- rápido demais. eu acho que está havendo um equívoco da arbitragem, não estão sabendo orientar. Acho que nem as pessoas que estão orientando, E há uma lembrando certa que na confusão na aí nesse quinta-feira, detalhe.
Na quinta ou na sexta-feira, a ex-árbitra Ana Paula Oliveira, ela fez um vídeo na CBF, né, explicando essa nova interpretação da FIFA, né? Nova regulamentação da FIFA. É bola na mão ou mão na bola. E essa orientação é que os árbitros têm que pegou na mão, é pênalti. Então, é isso. Pô, mas logo ela teve que gravar esse vídeo? Foi ela. Logo ela, que abandonou a carreira no final? Então, brincadeira, hein? agora uma coisa que Versão de valores tá terrível. É uma na sociedade. questão, é até uma questão injusta, né? Porque foi uma bola espirrada, a distância que a bola percorreu ali, o Antônio Carlos estava com o braço um pouco aberto, não tinha como ele tirar o braço, não tinha como. É um lance injusto. Vamos fazer justiça ao árbitro. Não foi o Luiz Flávio que deu a penalidade, foi o quarto árbitro que estava atrás O do adicional. Sim, o adicional. O adicional de O adicional. Então, assim, acho que o lance foi um equívoco. Mas Essa só pra- mudança só está pra- gerando só confusões. pra falar uma coisa a mais, Paulo Arnaldo, não é nem que não dava pra tirar o braço, né? Não é nem isso. Que jogador em sã consciência vai bater na bola e jogar em direção pro gol, quando o goleiro tá batido, né? Então, obviamente que o cara não queria pôr a mão na bola, obviamente. Então é um equívoco, não tem, só para o pessoal em casa saber, não tem mais essa questão da intenção, né? Então acho que está gerando muitas confusões, acho que nós vamos sofrer bastante ainda por um tempo até os árbitros assimilarem e ver como é que vai ficar, de vez porque está confuso até para nós mesmos que estamos trabalhando, não há uma clareza em relação ainda a isso. Uns falam que se tocar a bola na mão já vai virar pênalti ou falta, então quer dizer, acho que precisa ter bom senso acima de tudo e a regra ela tem que existir dentro de qualquer esporte para ser algo justo e não para ser algo só prático também, né? Claro, se tiver as duas possibilidades, melhor. Bom, mas acima de tudo, acho que o esporte também tem que promover justiça dentro da competição. E eu acho que é um equívoco no futebol seguir uma orientação de qualquer toque na mão, no braço, já vira falta ou vira pênalti. Porque senão vai virar uma questão assim, qualquer jogador chuta a bola, mira no braço do jogador que está ali próximo. Vai treinar para bater, né, a bola na mão do defensor. É que assim, só para esclarecer, Paulo Arnaldo, e até a gente conversou quando teve aqui o Leandro Bizio, e ele até explicou algumas coisas pra gente fora do ar, que mudou a regra, a palavra intencional, que tinha antes de colocar a mão, para deliberado. Quer dizer, por exemplo, suponha que você é um lateral, você está indo para a linha de fundo e você é um zagueiro, e o Rafael Jacobucci é o zagueiro que vai tentar cobrir o lance. Quando você vai cruzar, se o Jacobucci dá um carrinho e levanta o braço e a bola bate, o árbitro está marcando pênalti por quê? Obviamente você não teve a intenção. Ele tirou o braço. Tá no movimento. Mas assim, quando você dá esse carrinho, você está assumindo o risco de bater o braço na bola. Por isso o árbitro dá pênalti. Agora aqui não tem risco assumido, o cara estava jogando a bola para dentro do gol. Ele mesmo teve que ir correndo para tirar. Então, aí é uma questão de foi uma interpretação, falta né? de um erro de avaliação do caso, né? Vai, Jacobucci. Então, só para terminar a questão do clássico, eu acho que o São Paulo perdeu o jogo, claro, no lance do Álvaro Pereira, no pênalti criminoso, e esse pênalti acho que não tem o que discutir, foi pênalti mesmo. Foi expulso e na o hora. São Paulo não teve mais ações no segundo tempo para tentar buscar a vitória ou tentar empatar de novo o jogo. Ficou realmente difícil. O Corinthians, com todo o mérito, mereceu a vitória. Guerreiro jogando muita bola no segundo tempo. Acho que foi um clássico bacana de se acompanhar. Quero, em referente ao clássico, 2 pontos. No primeiro tempo, o São Paulo foi mais objetivo, teve mais posse de bola e neutralizou as jogadas do Corinthians. E o Corinthians desorganizado dentro de campo. Foi eficiente na bola parada. Teve a oportunidade, foi melhor e marcou os 2 gols. Já no segundo tempo, o São Paulo se abdicou de atacar, muito defensivo. O Corinthians mudou de postura, foi para cima do adversário, mostrou uma qualidade maior, superior e saiu com um resultado vitorioso. E um detalhe importante, porque todo mundo está criticando o Guerreiro, e principalmente o técnico Mano Menezes. O Guerreiro sai da área toda hora, olha, o Mano não está conseguindo achar um formato para o Guerreiro jogar, um esquema para o Guerreiro jogar. O Guerreiro é centroavante. O Guerreiro tem que ficar dentro da área, ele não pode sair para receber porque ele não tem qualidade técnica. Entrevistei o Guerreiro e perguntei para ele se hoje no futebol, 2014, futebol moderno, há espaço para centroavante ficar fixo apenas na área e tem que sair para buscar essa bola. Ele disse o seguinte: foi a orientação do próprio Guerreiro. O Corinthians encontrava dificuldade para sair do bloqueio do adversário e o Guerreiro não recebia essa bola. E o Mano Menezes não quer que o Guerreiro saia da área. Foi a orientação do próprio Guerreiro. Ele falou: treinador, eu preciso sair, senão eu não jogo. E o Mano deu essa carta branca para o peruano. Então, antes de criticar o técnico Mano Menezes,
É bom saber por que, né, o jogador está jogando nessa adaptação tática. Então, antes de criticar, já criticando, Já né? Porque não criticando. é pra deixar o cara Não. fixo lá, não é pra deixar. Sim, Ó, e não tem mais espaço hoje no futebol, um centroavante fixo, moderno, tem que ter mobilidade. É que tem saber sair da momentos área. no jogo. aí o cara enxergou e percebeu Sim. e tá inteligente, né? Só Jogador para inteligente. explicar essa questão também um pouquinho, breve, viu, Leandro, que eu sei que a gente está estourando aí no tempo. Tem momentos no jogo que o jogador tem que ficar fixo, ele tem que ficar plantado ali, até para sempre ter a marcação. Sim, abrir ali, espaço. para você atrair marcadores. O Allan Kardec, por exemplo, no São Paulo, ele tá às vezes ali para isso. Ele passa um tempo, não toca na bola, mas ele tá o quê? Porque todo o defensor, um zagueiro, não pode desgrudar do Allan Kardec. E a mesma coisa a questão do Guerreiro e de qualquer centroavante hoje no futebol brasileiro. Mas tem momentos que você precisa variar um pouco as jogadas. Então, é claro que o treinador não vai falar para o jogador, olha, você saia da área. Não, tem um momento no jogo que ele orienta, agora é o momento de sair, porque eu já orientei o volante ou os meias para infiltrar na área. Então tem tudo isso. Então, para ficar bem claro, às vezes as pessoas ficam muito condicionadas a falar, não, porque o atacante não pode sair da área. Não, depende da situação do jogo e é o treinador que define qual é o momento que o jogador tem que ficar plantado lá entre os zagueiros e qual é o momento que ele tem que sair da área e para ter outra jogada. Isso é tática. A tática do jogo não é prevalece um esquema só. Ela tem variação durante todo o jogo e isso deve acontecer no rugby bastante, né? Eu queria perguntar para o Martoni, antes eu quero só passar aqui pelo site do Esporte na Rede rapidinho para você, clique lá esportenarede.org para acessar nossas edições anteriores, enfim, acessar a rádio, acompanhar as transmissões ao vivo, é isso aí, esportenarede.org. Luciano e Bruno, eu queria que você passasse os nossos canais de comunicação de novo e aí já jogasse as perguntas para o Martoni, que depois você pode responder também ao Paulo Arnaldo sobre tática no rugby. Manda bala, Luciano. Claro, se você aí de casa ainda não participou, por favor, participe, mande aí a sua pergunta, o seu comentário, aqui está cheio de participações, então mande aqui pelo site da UpTV ou se não pelo Facebook, que tem várias pessoas participando. Um beijo para todo mundo. Se você estiver assistindo a reprise, sempre lembrando você, temos o nosso e-mail, você pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, por que não, que é o pgmesportenarede@gmail.com, tá? Temos a pergunta da noite para você, que é a seguinte: o Cruzeiro é o maior favorito para ganhar o Brasileirão, na sua opinião? Sim ou não? E por quê? Claro, dê a sua opinião. Você participa pelo Facebook, em tempo real aqui comigo, ou pelo site da UpTV, como sempre, tá? Temos aqui algumas participações. A primeira é do meu querido amigo Toninho do Busão. Grande Toninho. Dá um beijo pra ele. Ele disse que ia arrumar uma confusão com a mulher dele. Eu não faça isso, Toninho. Ele disse o seguinte: boa noite, Renatinha fã, como sempre, como é de costume, né? Boa noite, você está linda com o novo cabelo, já arrumei confusão com a minha mulher, mas já fizemos um acordo. Ela elogia o Paulo Arnaldo Lima, olha com tudo Paulo Arnaldo Lima, e eu elogio você. Ele disse também que o assunto está muito bacana, que ele já jogou aí rugby com os amigos. Ele quer mandar um beijão aí pro Antônio Carlos, da Garagem, né? Que ele é motorista de ônibus, um beijo para todo mundo da Garagem. Ele quer mandar um beijo também para a mulher dele, a Cláudia, para a filha Ana Cecília e para o futuro genro aí dele, que é o Carlos Alberto. Um beijo para todo mundo, para a família inteira e obrigada pelos elogios todos, tá? A Maria de Santo André, ela quer saber o seguinte: meu filho está adorando jogar rugby. Como ele faz para chegar a ser um profissional? E por que esse esporte não é incentivado atualmente? Principalmente no Brasil, já que lá fora nós já viajamos e constatei que o esporte é bem difundido. Abraços a todos. Ela disse que o Leandro está lindo hoje, só elogios aqui. Obrigado, Maria. Não ganhei um, hein? Que Você ainda não. Com esse nariz você não vai longe. Você não está sendo bom menino, Jacob. Com esse nariz ele não vai longe. Não tem jeito, só nascendo de novo. Vai lá, Martoni. Bom, vamos lá. Bom, legal, né? Que o garoto joga. Isso. O rugby, a nível mundial, ele está entre os 3 maiores eventos do mundo, a Copa do Mundo de Rugby, com quase 5 bilhões de telespectadores. O ano que vem, a ESPN, os canais ESPN transmitem a Copa do Mundo na Inglaterra, entre setembro e outubro. Vai ser imagina-se que vai ser um evento de uma magnitude próxima da Copa do Mundo de futebol. Tamanha a dimensão do esporte lá fora, ela já viajou, ela sabe, por isso da pergunta dela. Manda seu garoto treinar muito, se dedicar, estudar bastante. O rugby tem uma diferença em relação a alguns esportes. Se privilegia muitos estudos. Essa é a parte da disciplina que você falou no começo. Exatamente. Do programa, né? O rugby tanto é que ele tornou-se profissional no mundo a partir de 1995. Até então, por legislação, ele era proibido de ser profissional pelo cunho educativo. Tem 20 anos, então. Tem 20 anos. Começou, acho que vocês devem ter visto o filme Invictus,
com a história do Mandela, o que ele fez com o rugby dos Springboks da África do Sul, transformou uma nação, o rugby, naquela ocasião, na Copa do Mundo, e ali começou o profissionalismo. Entre outras coisas, aí eu volto lá na questão do clássico do futebol. Eu concordo absolutamente contigo. O esporte está para fazer justiça. O esporte ele é um complemento de uma educação. Ou seja, você tem um momento de lazer, mas ao mesmo tempo você quer ver a coisa funcionar. Uma das grandes ferramentas que o rugby usou, que já usa há quase 10 anos, é o video referee. Então você tem no telão dos estádios... É o uso do recurso eletrônico. Recurso eletrônico. Você para a jogada no final, rapidamente, não perde o ritmo do jogo, coisa de 15 segundos. Tem um video referee que analisa a decisão final é do árbitro de campo, mas ele consulta lá em cima. E com isso, acertando ou errando, pouco importa. O que importa é que foi tentado fazer a justiça. Então quem está no estádio, quem está em casa, fica tranquilo, fala, bom, eu achei que foi, ele achou que não foi, enfim, bom, então não vai ser. Ponto. Poderia dar, poderia. O campeonato inglês desse ano, a gente passou aqui na ESPN, foi decidido no último segundo da prorrogação, com um try, que é chegar com a bola no final do campo e apoiar, em dúvida. Foi para o video referee, 84 mil pessoas em Twickenham assistindo o jogo, e no rugby, você ouve o árbitro, o jogo inteiro, que eu respeito com o árbitro, não tem palavrão, não tem nada disso. O árbitro fala com os jogadores o jogo inteiro, os jogadores às vezes com ele fala com o video referee, passa no telão, e era quase inconclusivo, até que o árbitro lá de cima falou, fique tranquilo, pode dar o try. E esse try, que vale 5 pontos, o time que fez o try no Northampton Saints perdia por 4. Fez o try e ganhou o título do Saracens. Na última jogada. E os dois aplaudiram, acabou o jogo, não teve nenhuma briga. Por quê? Foi feita a justiça. Então, talvez assim, alguns argumentos que o rugby usa e que têm lhe sido favoráveis, quer um outro exemplo? Por que a Copa do Mundo de Rugby é de 4 em 4 anos? Porque a de futebol deu certo. Então não tem nenhum problema você pegar o que deu certo de um lado e trazer para você melhorar o teu esporte. Então o rugby ele tem esse volume de atribuições, de ferramentas que o tornam um jogo extremamente agradável. E para o garoto é isso, treinar muito, continuar estudando, se dedicar e assistir muito jogo. Esse é o principal ponto no Brasil que falta. Acesso, hoje é um pouco mais fácil via internet, tudo. Assista muitos jogos, porque aí você vai entender do esporte. Vai lá, Luciane. Temos aqui a Ana Cecília de São Paulo e ela quer saber qual a diferença do rugby para o futebol americano. Ela manda aqui abraços a todos, ela diz que está adorando o programa, é a segunda vez que ela assiste. Obrigado, Ana. E ela manda aqui um abraço para o maridão Ricardo. Um grande beijo aí para todo mundo. Obrigado. Bom, legal a pergunta. O futebol americano, vamos dar uma história muito rapidinho. O rugby saiu do futebol. Tá? O rugby começou em 1823, numa partida de futebol, o jogador pegou a bola com a mão e saiu correndo. E aí, ele se encheu do jogo com o pé, acho que devia ser um baita de um grosso, né? Pegou a bola com a mão e saiu correndo. E aí os caras gostaram da ideia. Então ficou um híbrido, um futebol com a mão e com o pé. E por que o nome rugby? Porque foi feito no colégio de rugby, na cidade de rugby, na Inglaterra. Então se jogava futebol do colégio de rugby. Então por isso que ficou esse nome. Sensacional. Com o tempo fundiu, o rugby foi para o lado, o futebol para o outro, enfim, né? O futebol americano é oriundo do rugby. O futebol americano começou no final do século anterior para o século passado, numa versão um pouco americanizada, porque nos Estados Unidos você tem sempre que mudar alguma coisa do esporte inglês, né? A questão de colonialismo, aquelas coisas, rivalidade, e aí foi adaptado. É um esporte interessante. Com o tempo ele tornou-se mais territorial, diferente do rugby, ele para muito, tem uma série de situações, mas é um grande esporte. E também a gente aconselha a fazer, assiste e adora. Estou sempre lá com eles lá. Gosto muito, acho muito interessante. Obviamente gosto mais do rugby, mas gosto muito do futebol americano. Para quem que você torce lá no futebol americano? Para o São Francisco 49ers. Agora no rugby perderam aí, ó. Perderam no último segundo aí, ó. Saracens. Fala, Luciane. Mais uma. O André de Santo André, um beijo para ele que sempre participa também. Ele quer saber como o rugby surgiu na sua vida e quando você foi, ele está perguntando assim, qual é a idade que a pessoa para de jogar rugby, né? Qual é a melhor idade para ela começar e qual a melhor idade para ela parar? Legal. Bom, como eu expliquei, eu comecei com uns amigos que me levaram no Colégio São Luís, em São Paulo, ali na Avenida Paulista. E aí me apaixonei, estou até hoje no esporte. Você tinha que idade quando você começou lá? 12 para 13, 13 para 14, por aí. Menino. Menininho. Aí nunca mais parei. A idade é muito similar à do futebol. Eu, por exemplo, parei de jogar no ano 2000, no Canadá, com 38 anos. Então foram meus últimos jogos, mas assim, eu treinava para treinar.
Porque o desgaste, o jogo de rugby é um jogo de contato e de impacto. Então você tem que dar muito. É dedicação total a você. É um jargão conhecido, né? Você tem que dormir cedo, se alimentar muito bem, não ter excesso, para você ter uma carreira de longo prazo. Dar sorte de não se machucar. Eu tive essa sorte quase nunca. Tive uma contusão muscular, algo mais sério. Mas geralmente as contusões são graves no caso do rugby? Não, o rugby é um esporte de impacto, mas muito leal. Então, na escala de violência, de esportes que machucam, ele está em 8º. Pra você ter uma ideia, o nosso futebol está em 4º. Então, por quê? Quase não tem deslealdade. A deslealdade é que machuca. Você, por exemplo, no futebol, você passa uma bola, o cara te dá um carrinho, né? Te pega por trás, você não está esperando. O rugby, você toma pancada, só que você está esperando. Então, é diferente. Ele entra para te derrubar e você entra para passar por cima dele, teoricamente. É tudo muito calculado, digamos muito assim. calculado. Então, assim, se treinar muito, pode ter uma carreira de longo prazo. Hoje se vive do rugby no Brasil? Alguns jogadores já... Uma média salarial, qual é? Mais ou menos, Hoje você está falando... Porque você tem também o advento da Bolsa Atleta, né? Que ajudou muito, viu? Ajudou muito alguns esportes, dentre eles o rugby. O jogador de rugby faz 6, 7 mil por mês. Não está ruim. Um mediano, né? Mediano, Na Europa, só para a gente comparar, com os melhores olha, times. os 100 melhores jogadores de rugby do mundo têm os salários equivalentes aos 100 melhores do futebol. Então Uma média salarial boa aí de um jogador de rugby do Saracens, por exemplo, é 60 mil libras mês. Tá. Luciano, mais uma participação aí. Calma Temos aí. aqui a Sofia Rodrigues, da Costa Rica, que já veio aqui. Sofia! Grande beijo! Ela diz, oi galera, aqui é a Sofia da Costa Rica. Muito de futebol. Ela diz que adora o programa, manda beijos a todos. Um grande beijo aí pra Sofia. Grande Tá lá na beijo. Costa Rica, quem sabe um dia ela volta. Claro. Por favor, volte ao nosso programa. Eu não tive o prazer de Venha conhecê-la fazer uma pessoalmente Foi muito ainda. legal Não o tive o prazer de programa. conhecê-la pessoalmente ainda, Telespectadora. Sofia. Vem pra cá. Uma gracinha de pessoa, você perdeu. Vai lá, beijo Luciane. pra ela. Grande beijo. Temos aqui o Mário, que não é o nosso Mário Cardoso, mas é o Mário aqui de São Bernardo do Campo, um grande beijo também. Ele disse que ele jogou rugby durante um tempo, mas devido à contusão, como você falou, ele teve que parar, foi uma contusão no joelho. Ele disse que o programa está maravilhoso e ele quer saber do nosso convidado se é mais fácil estar em campo ou comentar o esporte. E eu aproveito, Martoni, vou complementar a questão do Mário para perguntar, você explicou como foi a sua transição, né, que você fez um teste e tal, mas como foi para você no começo lidar com a mídia? Porque a gente que está aqui, a gente é formado, né, a gente estudou para isso, o Paulo Arnaldo até não, mas o Jacobo também está encaminhando, a Luciane também, então a gente tem um preparo que já vem de faculdade, de curso. Começou e você fez difícil um teste, você fez um teste e teve que ir para a raça, teve que ir para a luta. Exato. Como é que foi essa brincadeira aí que hoje se tornou trabalho sério, né? Claro, não, legal, ótima pergunta, me dá uma oportunidade. A gente no rugby, a gente aprende desde sempre, você tem que se especializar em tudo. Então, assim, quando você... esses são alguns dos valores que o rugby te dá. Por exemplo, eu sou destro, mas eu não poderia, na posição que eu jogava dentro do rugby, que era scrum half, camisa 9, que é tipo um armador da equipe, não poderia me dar o luxo de não ter o lado esquerdo. Porque o jogador poderia, com o tempo o adversário pega que você é só destro e vai te marcar ali. Então, a vida inteira eu treinei o lado esquerdo. A vida inteira eu treinei o lado esquerdo. Então, o rugby te ensina que nem sempre você faz só aquilo que você gosta. Você tem que fazer aquilo que é necessário. Depois de começar na ESPN, eu senti... Falei, bom, se o pessoal gostou, se o pessoal de casa está elogiando, eu preciso estudar. Então, eu fui estudar. Sou formado em Direito, e aí fui para fazer o curso de narração, depois pós-graduação em jornalismo, enfim, fui me especializar, porque eu não compreendo não ter um lugar na mídia se eu não ter habilitação para tal. Eu acho extremamente equivocado isso, Muito entendeu? bem, gostei da sua colocação. Sensacional. Sensacional. Se todos os atletas de futebol que hoje estão no mercado da grande mídia tivessem esse pensamento, enfim, Mas ô Jacobucci, você me citou outro dia no meu comentário que eu estava azedo lá, quando eu falei, inclusive do colega do Martoni aqui, que eu falei do Sorin, você disse, a culpa é de quem contrata, na verdade. contrata, Né? é O cara tá na dele, a mídia vai lá, oferece o emprego, né? Mas aí, ele teve a então, consciência. aí o Martoni fez o teste, o Martoni foi lá e Sim. falou, não, vamos melhorar. Aí é uma outra conversa. Então, É que jogador de futebol é tudo mimado, essa que é a grande verdade. É verdade. Não é que nem o Martoni que lutou desde lá de pequeno para construir o rugby, inclusive aqui no Brasil, construiu o rugby brasileiro. Não é, o cara não é. Hoje é tudo mimado, qualquer lateral ganha 50, 60 mil. É totalmente diferente. é difícil, né? Fala, Martoni. Não, então é isso mesmo. Eu acho que a pergunta do rapaz era referente a isso mesmo. Isso, né? como se é mais difícil estar em campo Ah, ou se comentando aí sobre o esporte. É uma pergunta legal. Uma vez eu tive no programa, foi uma grande satisfação do Juca Kfouri, na época do Juca Entrevista, e assim, você como jogador, você sempre vai ser jogador. Você pode não estar mais, você é. Você pode não estar, você sempre será jogador.
você ter uma ideia, a semana retrasada ou passada, eu sonhei que eu estava jogando. Uma coisa incrível, eu me preparei para parar de jogar. Fiz curso de treinamento para treinador, fiz alguns treinamentos extra, continuo treinando até hoje, não mais rugby, corrida, passei com meu cachorro, enfim. Mas faço alguma atividade física, que é condenado a ter uma atividade física, por conta de muitos anos, né, no alto rendimento. Mas assim, você sempre vai ser jogador. Então, por mais funções que você tem, inclusive, quando você está do lado de cada câmera, que parece mais fácil, né, às vezes se torna mais difícil, porque muitas vezes dá vontade de fazer aquilo que o jogador lá dentro não fez. Mas o lado bom é que você sabe que não é fácil. Uma coisa é você estar aqui olhando aqui no ar-condicionado, né, e os caras lá errando lá embaixo, falam, pô, cara, por que ele não fez isso? Quem esteve lá dentro sabe que às vezes uma fração de segundo muda tudo. Um ventinho que bateu contra, uma olhada diferente do adversário, te atrapalha no momento, você perde a concentração e erra. Então é assim. Né? Faz parte. Segura aí, Jacobo, já te chamo já. Só vou chamar o momento motor do Paulo Arnaldo pra gente poder tocar o final do programa tranquilo. Aí você pergunta, se tiver mais participação, a gente lê também. Hora de velocidade, hora do momento motor então. Muito bem, nesse final de semana tivemos o GP de Singapura e os resultados vão aparecer aí na sua tela. Paulo Arnaldo Lima com certeza acompanhou com olhos muito atentos. Lewis Hamilton ganhou e assumiu a ponta do campeonato. Dessa vez o Rosberg não chegou não. Sebastian Vettel foi o segundo, o alemão da Red Bull. Daniel Ricciardo também, o terceiro também da Red Bull, australiano. Fernando Alonso, quarto, espanhol da Ferrari. E em quinto, Felipe Massa, brasileiro da Williams. Vamos lá para a próxima página. Já Eric Vergne tá ali com o asterisco, foi mantida a posição dele, Paulo Arnaldo? Na verdade, ele ficou em nono. Hoje eu entrei no site da FIA e ele ainda estava lá, mas enfim, tá com o asterisco, então ele deve ter caído para nono. Esse foi o que chegou, para ele tomar uma posição de 5 segundos. Então ele caindo para nono, o Sérgio Pérez seria o sexto, o Kimi Raikkonen o oitavo, ele em nono, o Nico Hülkenberg o oitavo, aliás, perdão. Sérgio Pérez o sexto, o Kimi Raikkonen o sétimo, Nico Hülkenberg o oitavo, o Vergne em nono e o Kevin Magnussen, dinamarquês da McLaren, o décimo. Vamos lá para a classificação. Tomou uma punição de 5 segundos, o velho. Lewis Hamilton, então, agora assumiu a ponta, 241 a 238 no Nico Rosberg. Daniel Ricciardo agora tem 181. Bom esse piloto, hein? Tá fazendo mágica com esse carro aí da Red Bull. Fernando Alonso, espanhol, também sempre dando seu showzinho à parte, tem 133, é o quarto. E o alemão Sebastian Vettel é o quinto com 124. Próxima página, temos Valtteri Bottas, finlandês da Williams, com 122. Em sexto, Jenson Button, inglês, em sétimo, com 72. Nico Hülkenberg, alemão, em oitavo, com 70. Felipe Massa, o brasileiro, com 65, é o nono. E Sérgio Pérez, o mexicano, com 45, é o décimo. Fala aí, Paulo Arnaldo Lima. Tem o próximo circuito. Mostra aí o próximo circuito pra gente. Paulo Arnaldo Lima vai ter que acordar cedo ou tarde, dependendo do seu ponto de vista. Da madrugada. Se for pra balada, Paulo Arnaldo, você vem emendado já da balada. No dia das eleições, domingo de eleições, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, é o grande prêmio de Suzuka no Japão, circuito aí com 5.817 metros. Eu adoro Suzuka. 53 voltas. Fala, Paulo Eu adoro, Arnaldo. eu fico aceso, acordado de madrugada por Suzuka. É impressionante. É um amante da velocidade. É um amante mesmo, sou um amante. Olha, bom, a corrida lá em Singapura, bom, é um show, né? Aquela corrida naquele circuito urbano, né? À noite. A corrida em si não tem tantas ultrapassagens, porque é um circuito de rua, é muito difícil, né, fazer ultrapassagens, então a corrida fica mais no jogo de estratégia. Bom, para o Rosberg não teve corrida, na verdade, já antes de sair aí na volta de apresentação, ele acabou tendo problema no câmbio, trocaram lá o volante, lá na 15ª volta, mas aí não tinha jeito, ele não conseguia andar, e carro, quando quebra, fica ruim mesmo, carro de Fórmula 1. E, para o azar do Rosberg e sorte do Hamilton, o Rosberg acabou abandonando e o Hamilton conseguiu assumir a liderança. Tá ali quase um empate técnico. E o que ele secou o pit stop do Hamilton no final, hein? Teve que parar para trocar pneu. Pois é. Então, como eu disse, a corrida acabou ficando na base da estratégia, né? A Red Bull, por exemplo, arriscou permanecer com os dois carros, fazer apenas 2 paradas, porque o consumo de pneus estava um pouco acima, né? O circuito de rua é mais abrasivo, com o emborrachamento natural e a corrida longa, que a corrida nunca dá o número de voltas lá, quase não dá, né? Então estourou o limite de 2 horas, faltou uma volta, né? Na verdade, para completar o GP. Então o consumo acaba sendo muito alto e a Red Bull arriscou, como o Felipe Massa também arriscou e se deu bem. O Bottas, por exemplo,
arriscou e ficou no caminho na última volta, desabou, perdeu várias posições e terminou apenas na 11ª posição. Mas para o Hamilton, ele conseguiu, com a entrada do safety car, naquela briga lá, naquela confusão do Pérez, que acabou soltando pedaços de carro na pista e entrou o safety car por causa disso, e lá quase sempre entra o safety car, pelo menos uma vez, acabou a Red Bull permanecendo na pista e, por outro lado, o Alonso resolveu fazer a terceira parada naquele momento e passou a ameaçar, sim, a posição do Hamilton, que acabou a Mercedes não optando pela entrada nos boxes naquele momento. Aí o Hamilton teve que acelerar, fazer aí umas de 15 a 20 voltas rápida, foi quase na volta 50 que ele fez a terceira parada. Ele voltou atrás do Vettel, mas aí ele tinha uma condição de pneu muito superior, o Vettel já estava ali no gargalo, e aí conseguiu fazer a ultrapassagem sem grandes problemas, e aí com isso o Hamilton acabou levando a vitória e a liderança do campeonato. E a dupla da Red Bull completou o pódio. A briga ainda está aberta, né? 241 contra 238. É muito difícil falar qualquer coisa. Vão ser 5 corridas tensas ali na equipe Mercedes. Lembrando que na última corrida valerá a dobro da pontuação. Então tudo pode acontecer. É claro que eu estou falando Paulo, eu acho que o Hamilton é mais piloto que o Rosberg. Mas não descartaria. Eu acho que o Rosberg é um piloto que tem que ser respeitado ali, está com a mesma condição técnica. Então a briga vai até o fim, até a última etapa, se bobear, até a última volta lá em Abu Dhabi. Muito bem. Rafael Jacobucci, faça aí a pergunta para o Martoni. É a última, já temos que encaminhar ao final do programa. Martoni, no futebol, né, existe uma barreira, tem uma proximidade com o atleta que se chama assessoria. Né? No rugby, há essa barreira, você que presenciou como atleta, agora vive na fase como cronista, comentarista na grande mídia. Há essa barreira no rugby? Há um projeto de assessoria por trás dos atletas hoje? No Brasil ainda não, fora do Brasil sim. A gente, por vezes, faz alguns jogos em loco, né? E aí você tem. Você lidar com, depende do jogador, vai para a zona mista, a mesma coisa, mas depende do caso, você precisa da assessoria para poder chegar num atleta de top 10, assim. O rugby é diferente num aspecto, porque como ele vem do sistema educacional, normalmente os jogadores também têm por hábito, é normal você ver um jogador formado em medicina, um advogado, é normal. Depois ele vai exercer a carreira que ele estudou após a vida dele de jogador. Então, com isso, existe um afrouxamento. A relação com a mídia é um pouco mais tranquila. E também no rugby você tem, dentro desses valores, a mídia, não é que ela respeita mais, mas ela evita de chocar muito com palavras, mesmo numa derrota dura. Então você não fala no rugby, atropelou, massacrou, foi atropelado, você não fala isso. O adversário foi muito bem e a gente foi muito mal, mais ou menos assim. Então procura acidente nesse nível, mas de resto vai tudo muito bem. Há um respeito maior. E só para a gente não passar sem a resposta da tática do Paulo Arnaldo, como é que funciona a tática no rugby lá também? Olha, o rugby tem milhões de táticas, assim como o futebol. Eu costumo dizer que o rugby é um jogo de xadrez jogado num campo de futebol com uma bola oval. Tudo é pensado. Nada é artificial, nada é de por improviso, por um acaso. O improviso, inclusive para o jogador improvisar, você cria uma sistemática defensiva. Via de regra, o rugby é olhado da defesa para o ataque, ou seja, você tem o treinador, o bom treinador é um minimizador de riscos. A partir do momento que você minimiza o risco, você pode liberar para o ataque. Pelo menos foi a carreira que eu segui como treinador assim. Muito bem. Aproveite também, passe lá pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, para você ver as fotos do programa. Toda quarta-feira você acompanha as fotos do programa de terça, leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado pela audiência. Na semana passada estiveram aqui, vai aparecer aí, põe até de quem veio aqui, pra gente mostrar, pô, a gente tá torcendo o pessoal agora, campeonato, vai mostrar lá, a gente trouxe aqui a Carolina Medeiros e o Thiago Caldeira, fisiculturistas. Falamos do fisiculturismo aqui na semana passada. Tem aí, Guilherme? Eu não te mandei essa tela dessa vez. Se tiver aí, a gente coloca. Dá pra colocar? Tem? Então põe aí pra gente. Olha lá. Então beleza. Tá lá, ó. Carolina Medeiros, uma gracinha de pessoa, uma simpatia. Dá até vergonha de tirar foto do lado dela, né? Eu com essa barriga, a menina toda malhada. E aí o Thiago Caldeira lá também, técnicos de fisiculturismo. Obrigado pelas visitas ao meu blog. Luciane e Bruno, muito obrigado. Até semana que vem. Se
despeça aí do internauta, aqueles que não deram tempo de ler pergunta, pelo menos registrar o nome, por favor. Bom, boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo Arnaldo. Nosso querido Rafael Jacobuzzi é o nosso convidado. Tenha muito sucesso aí na sua profissão. Foi um prazer tê-lo aqui e conhecê-lo pessoalmente. E você de casa tenha uma ótima noite. Aqueles que eu não li a participação, me desculpem. Fico aqui um grande beijo para Maria, para o Ricardo, para Ana Carolina de São Paulo, para Tatiana do Rio Grande do Sul. Olha só, Obrigado, todos os gaúchos. A Ana Flávia, hoje é dia das Anas, né? A Ana Flávia, que é do Rio de Janeiro. Obrigado, e também a Ana Carolina, que ela é uma velha conhecida nossa, que ela manda um beijo pro Leandro, ela diz que o Leandro é lindo, maravilhoso. Obrigado, Ana, obrigado. Vitaminado. São e o seus resto olhos não vou ler, eletrônicos. porque, né, não posso pra esse São seus horário. olhos eletrônicos, muito Beijo obrigado. também pro nosso querido Gepeto, pro Guilherme que tá lá, né, cuida do nosso áudio, da imagem. Pra você de casa, uma ótima semana. Claro, Esporte na Rede, terça-feira, às 10 para as 8 da noite, né? Não esquecendo desse detalhe. E, claro, um beijo especial. Beijo. Obrigado, ficou linda com esse cabelo. Obrigado. Obrigada. Paulo Arnaldo Lima, até a próxima, meu velho. Valeu, Leandro. Ó, um destaquezinho final, a gente não pode deixar de passar o vôlei, né, que disputou aí uma decisão difícil e dura contra a Polônia, contra os que estavam presentes no ginásio e mais uma 40 mil porção fora. que estava em volta do ginásio. Mas o Brasil está de parabéns, a gente tem que valorizar esse segundo lugar. O vôlei masculino vem dando muitas alegrias, continua forte e agora nós vamos torcer para o time feminino, que ainda não tem um título mundial. Então a gente fica aí na torcida, já estreou hoje Venceu contra a a Bulgária por 3-0 e falta realmente esse título aí para o time feminino, a gente fica na torcida. E só no tchau aqui, para dizer que em todos os esportes a gente acompanha que a disciplina é a palavra forte. E no futebol não existe isso, e por isso que treinador não consegue manter, né, uma ordem ou estabelecer ali uma certa hierarquia. É difícil para um treinador trabalhar no futebol. Então a gente vê nos outros esportes como o rugby, o vôlei, que isso é intacto porque existe disciplina. Essa é a mensagem que eu queria deixar no finalzinho. Um abraço, Martoni, foi legal demais. Até a próxima. No futebol é uma bagunça, por isso que a base aqui é ótima e a seleção está linda, maravilhosa. É isso aí, muito obrigado. Meninas do vôlei, honrem a amarelinha aqui, a gente vai estar torcendo para você. Ou azulzinha ou verdinha, né? Depende da cor do uniforme. Beleza, boa sorte para vocês. Jacobucci, até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luciane. PA, o nosso convidado, muito obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo, uma honra. E você, Bom trabalho no estádio, viu? Obrigado. Estaremos... Difícil é segurar ele, viu? Ele quer ir em todos agora, viu? Olha... Estaremos aí em breve, novamente, em loco, em algum estádio de futebol brasileiro. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Daqui a pouco ele vai ser contratado pelo Arnaldo por uma Rádio Bandeirantes, uma Rádio Globo, uma Que Jovem isso? Pan. Não vai nem lembrar que Esporte na Calma, Rede existe. não Vai nem existe. lembrar. Aí ele vai sair do Que é trabalho, isso? né? Antes de me despedir do Martoni, quero colocar a frase da noite. Sabe que dia foi ontem, Paulo Arnaldo Lima? Dia 22, foi o início da primavera. Eu ia falar dia do rádio, mas... Cecília Meirelles escreveu: Aprendi com as primaveras. Olha que coisa bonita, isso é um poema. Cecília Meirelles é uma grande poetisa, por sinal, né? Com certeza. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Olha, É o que você deve fazer. Corte as coisas ruins da sua vida, sem, claro, se cortar. Você fica sempre inteiro, porque a sua alma, a sua essência permanece. Eu quase Fala, falei Paulo dia do radialista, mas foi domingo. Não, ontem dia foi o 21. Dia Internacional Sem Carro. Então foi o início da primavera. Obrigado a Cecília Meirelles. Na vinheta final, para homenagearmos também a primavera, vamos de Primavera, de As Quatro Timaya. Estações, de Vivaldi. Música clássica hoje no Esporte na Rede. Antônio Martoni Neto, muito obrigado por ter vindo a este programa. Foi uma grande honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Leandro e amigos. Parabéns pelo programa, por Obrigado. abrir espaço para outros esportes. Isso é muito importante. E assim, um recado para quem gosta ou gostou de rugby, assista na ESPN os jogos de rugby, procure um clube perto da sua casa e jogue. Você vai ter um prazer que você não vai... Jogar, fazer esporte é legal. Jogar rugby é mais ainda. Então, vai jogar rugby, você vai se divertir muito, vai ter uma vida bastante completa. E obrigado mesmo por ter vindo. A caneca também é presente nosso para você, viu? Opa, Caneca do agradeço, Esporte na Rede. vou guardar Tá com aí. carinho. Também. E usar. Agradeço a bola e a gente também da caneca. Quero lembrar, se você não conseguiu ver o Esporte na Rede ao vivo, uptv.com.br, acesse lá o canal de vídeos do YouTube na emissora para você ver a hora que você quiser, ou esportenarede.org, clique lá em edições anteriores, também vai ver a hora que você quiser. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado sempre todas as terças-feiras, a partir de 10 para as 8 da noite. Muito obrigado. A gente se vê aqui. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau.